Fala pessoal, boa noite. Tudo bem aí? Segura aí. Segura aí que os meninos estão entrando. Ô, sogra, tudo bom, sogra? Boa noite. E aí, Rafa, Fala, menino. Tá bom? tudo bom? Beleza? Beleza. Deixa o Ale entrar aí, cara. Cadê ele, hein? Boa noite, sogra. Boa noite, Simone. Ah, minha esposa. Boa noite, esposa. Boa noite, Camila. Cadê o Ale, velho? Pera aí, pessoal. Pera aí que o Alexandre tá entrando aí. Segura aí. Pode sim. Gostei da foto da Camila aí de vocês Você dois viu, gravando. velho? Eu fiquei discreto naquela foto ali, você viu? Legal. Não parece que sou eu. É mais bonito. Aí, olha aí, ó. Vai, Alexandre. Aperta o botão, Alexandre. A idade aí. Complicado. Não tá achando o botão. Carlos, Oi. liga pra ele lá. Oi? Desenha lá pra ele lá como faz. Aí. Alexandre, não faz passar vergonha, Alexandre. Eu sempre te defendo no primeiro minuto da live, eu tenho que zoar, velho. Não é possível. É, não tá subindo não, velho. Meu Deus, cara. Ah, já prepara aquele hora que abrir, ele vai abrir daquele jeito, velho. Meu, cadê o cara, velho? Bugou? Bugou, certeza. Vai falar que é a internet dele, tá, não sei o quê. É, eu acho que tá difícil. Dá um tempo aí pra ele entrar. É. Pessoal, nós Às temos vezes que é sair melhor uma. ele sair e entrar de novo, sei lá. Aí no É, Instagram e entrar. Às vezes. vamos esperar o Alexandre aparecer aí, pessoal. Tá muita calma nessa hora. Enquanto ele não entra, aí Aqui, manda. ó. Ó lá. Não está Sério? aparecendo o botão aqui. Bom, fala sério, Alexandre. Fecha esse negócio e abre de novo, meu filho. Olha, sai e entra de novo. Deixa eu convidar ele. Peraí. Vou convidar aqui, ó. Vamos dar um convite aqui, ver se ele entra. Vou ter que convidar aqui, vamos ver. Aí, ó. Agora deu certo. Que é isso, velho? Caraca, velho. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tive que entrar na página do Rafael para poder acessar aqui. E aí apareceu o. Aí não aparecia nenhum pedido de para participar. É, Eita. Não, tá bom. eu, ma- Agora apareceu e aí vocês aceitaram. eu Eu mandei não sei, é o pelo convidar, Instagram. Alexandre, para você. Alexandre, vamos combinar assim, ó. Eu vou passar para você o telefone do meu pai, que tem 75 anos. Aí a próxima vez você pede ajuda para ele. Vou fazer isso. Ó, e a propósito, você também não tá aparecendo, tá? Só tô vendo o Ricardo. É Graças a Deus. nada. É Sério, velho? sério. É. Pô, que droga, velho. Tá bom, tudo bem, paciência. Não ligo, não. Tá tudo bem. Beleza. Vamos lá então, né, pessoal? Primeiramente, quero falar para vocês aqui que eu estou muito feliz por ser o nosso episódio número 40. Olha que legal, né? Bastante coisa, hein?
Já são 40 lives, cara. Olha que loucura, só esse ano, hein? A gente não falhou nenhuma e nem vai falhar, né? Porque se cair a internet, eu boto um bombril, eu dou um jeito, velho. Mas a live sai, entendeu? Se eu estiver trabalhando, eu faço na estrada, com a moto parada na rua. A gente dá um jeito, mas a live sai, né? De algum jeito sai. Então, pô, 40 lives, olha que legal, né? E quanta coisa a gente já não falou aqui de Deus, dos milagres de Deus, quantos dias diferentes a gente já não passou, né, cara? Nesse tempo que a gente tá aqui. Um dia a gente estava falando um pouquinho antes da live começar aí fora do ar, né? Que um dia um não tá bem, outro dia o outro não tá bem. Mas é isso, cara. E a gente está aqui, né? Para falar dos milagres de Deus, cara. E aí a gente vai trazer esse nosso tema. Vamos primeiro orar, porque esse tema, cara, ele confronta, né? Confronta. Vamos orar aqui, vai orar. O Alexandre, ora. Ou o Ricardo. Vamos lá. Bora. Amém. Amém. Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo, te pedimos, Pai, hoje que abençoe a nós três nessa live, nos proteja e nos inspire com as suas palavras, Pai. Use a nossa boca e o nosso coração. Pai, que essas palavras possam ir o mais distante possível, atingindo como flecha os corações mais necessitados, Pai. Eu te peço que abençoe cada um que entrar nessa live, que cada um que entrar aqui saia daqui com o que veio procurar. Abençoe as nossas casas, nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, vamos lá, gente. Então, esse tema mexeu muito comigo essa semana, porque, assim, eu fiquei pensando, sabe, várias situações que a gente passa depois que a gente se converte, que a gente aceita Jesus, a gente começa a conviver com as pessoas, assim, no dia a dia nosso, né? A gente encontra as pessoas por aí e tal. E aí você percebe, cara, que às vezes as pessoas estão com problemas, assim, que são muito básicos, cara. São assim, não sei, é esquisito, cara. Às vezes as pessoas estão com uns problemas, com umas questões assim, que seria tão simples de resolver, sabe? Tão básico mesmo. E por que, né, que elas não estão conseguindo, estão patinando, não estão saindo do lugar com coisas simples? Aí eu entendo que cada pessoa tem uma dificuldade, cada problema é uma dificuldade diferente para uma pessoa, para outra. O que para mim às vezes é um emprego, para o outro é financeiro, para o outro é relacionamento. Mas por que a gente não pode buscar uma melhora, buscar uma conscientização, buscar uma evolução, uma transformação? Né? A gente estava falando aí na última live sobre mudança, né? A gente falou naquela live do Sol da Terra, que a gente falou, né, que a gente é instrumento de mudança mesmo. E, cara, por que a gente não pode acordar, digamos assim, antes que mais seja perdido, né? Que a gente literalmente vá no fundo do poço. Boa noite, Grazi. Boa noite a todos que estão entrando aí. Boa noite, Grazi. Por que a gente precisa esperar, às vezes? Tem determinadas pessoas que eu entendo que cada um tem o seu tempo, mas às vezes elas convivendo com a gente, vendo o nosso exemplo, né? Que a gente já passou situações difíceis. E as pessoas às vezes esperam, cara, a coisa chegar no limite do limite do limite, sabe? E isso eu tô falando para vocês assim, ó, eu tô falando de pessoas casadas, solteiras, com problemas de perdão na família, com diversos tipos de problemas. As pessoas esperam a situação chegar acima do limite para que elas façam alguma coisa. E aí, para isso, eu queria só trazer um versículo que eu achei, cara, que esse versículo ele mexeu muito comigo. E eu estava ali em oração no domingo na igreja, e eu estava incomodado com esse assunto, né? E aí eu mandei mensagem para vocês para falar do tema que veio no meu coração, assim, para falar desse tema. E aí, incrivelmente, né? A gente nem sabe o que é, né? Fala aí. Nem sabe o que é que acontece. Apareceu lá na ministração, cara. No meio da ministração apareceu esse versículo e falei, ó, é isso que a gente vai falar.
E o versículo que apareceu foi Isaías 55, 6, que fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Olha isso, cara. Quando eu vi essa mensagem, cara, eu falei, meu, é esse o tema que a gente tem que conversar lá, que a gente tem que trazer para as pessoas. Porque a minha pergunta para você é: o que você vai esperar acontecer na sua vida para você deixar Deus entrar na sua vida, para você deixar Deus ser o seu caminho, para você aceitar Jesus, para você entender que Jesus é o melhor exemplo que você pode seguir? O que você está esperando? O que você quer esperar? O que você está querendo que te provem ainda? Sabe? Entendeu? Por que você não consegue largar esse monte de palavrão? Por que você não consegue largar esse monte de porcaria que você faz? Sabe? Por que você não consegue parar de andar no meio da roda dos escarnecedores? Por que você não consegue? Qual que está sendo a sua dificuldade de entender que você está afundando? Para quê? Se você já pode ver exemplo de pessoas que estavam afundando e pararam de afundar porque tomaram uma decisão. Mas é uma decisão difícil, que vai cobrar muito de você. Entendeu? E por que você não está disposto a já parar de afundar e começar a se levantar, começar a se reerguer? Por quê? Você quer esperar o negócio ir até o buraco mesmo, para você estar enterrado com os dois pés no esgoto, para a gente não falar algo pior. Entendeu? Então hoje eu quero trazer esse tema para a gente aqui, para a gente, zerar esse assunto, tentar entender, sabe? Isso é como se fosse, não é um grito de socorro, porque eu já me socorri com Jesus. Mas é um grito de socorro para quem não está socorrido ainda, para quem está no desespero, para quem está se sentindo sozinho, para quem está em depressão e não sabe lutar contra a depressão, como os meus amigos aqui souberam, estão sabendo. E eu também soube lutar, certo? Por quê? Porque a gente reage, que a gente tem um Deus, cara, que ele é impressionante. Ele faz coisas impossíveis na nossa vida. Entendeu? A gente sabe que quando dá algo errado, a gente já pode esperar a solução, porque ele já está dando a solução, ele já está resolvendo. Esse é o meu Deus, é o Deus do Alexandre, o Deus do Ricardo. Mas a gente foi atrás dele. A gente aceitou ele na nossa vida. Então, se eu tiver com depressão, se o Ricardo tiver com depressão, se o Alexandre tiver que tomar remédio por causa de depressão, pode ter certeza que é por pouco tempo. Porque a gente sabe onde a gente vai buscar a nossa ajuda. Entendeu? A gente sabe onde a gente busca o nosso socorro. Nosso socorro, olha lá, vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. É isso aí. Cara, é o seguinte, eu não vou ser hipócrita aqui de chegar e falar assim, eu aceitei a Jesus, eu não tenho mais problema. Cara, problema você vai ter, e ele já falou que nesta vida você terá aflições. Isso, e sem essas aflições, sem problema, não tem como crescer. Não tem como você crescer. Não tem como você ir para outro nível, né? Mas uma coisa que eu vou falar aqui, e que muitos devem ter, a pessoa tem um buraco dentro dela. E ela tenta preencher esse buraco tampando esse buraco com bebida, com utilidades, com sexo, pornografia, com um monte de coisa, achando que está conseguindo tapar o buraco. Só que está ali, aquele vazio ali dentro. Ela só está conseguindo colocar uma tampa em cima do buraco. Não está conseguindo preencher isso daí, esse vazio. E eu posso te falar uma coisa, isso não tem preço, na verdade. A única coisa que preencheu esse buraco dentro de mim foi Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz.
Foi aceitar Jesus, entreguei a minha vida para Ele. E esse buraco que existia, esse vazio que existia dentro de mim foi preenchido. E hoje eu não sinto necessidade de muitas coisas que eu fazia no passado. Não preciso mais, né? Inclusive beber. Não preciso mais beber. Não tenho essa necessidade da bebida. Entendeu? E por que eu bebia? Porque era para preencher um buraco, né? Por que eu vivia falando palavrão à torta e à direita? Era para preencher um buraco. Por que eu vivia arrumando confusão, briga, treta por aí? Para tentar preencher um buraco, né? Eu era conhecido o cara da confusão. Eu adorava a confusão. Onde estava o Alexandre, estava uma confusão. Então, Jesus mudou tudo isso aí. E vem mudando a minha vida. Cada vez mais. Todo dia ele muda um pouco mais. É um processo, né? E realmente, o Rafa falou assim, por que as pessoas demoram tanto tempo para perceber isso? Na verdade, muitos já perceberam, mas tem medo da mudança. Porque quando você segura na mão de Jesus, você tem que soltar a mão das outras pessoas. De muitas pessoas que estão te segurando no mundo. Não tem como. Não dá para você andar com Jesus e andar com as mesmas pessoas. Você pode tentar acolhê-las depois, mas não tem como você andar com as mesmas pessoas. Ah, mas você vai se tornar outra pessoa? Vai. Você vai ser outra pessoa. Você vai mudar. É outra pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Você é uma nova criatura em Cristo. Você é filho de Deus agora. Então você tem uma nova consciência, uma nova mentalidade. Você está sendo transformado. E você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. No começo, você fica meio temeroso. Fala assim, cara, vou ter que me afastar disso, me afastar daquilo. O que eles vão pensar de mim? Ó, escuta uma coisa aqui para mim que eu vou falar. E você vai ficar chocado com isso daí. O que eles vão pensar não importa. O que importa é a sua salvação. E se você não se importar com a sua salvação, eu te garanto que as outras pessoas também não vão. E a salvação, ela é única e individual. Então você tem que tomar uma atitude hoje. Você tem que tomar uma atitude agora. De querer mudar. De aceitar a Cristo como seu único e legítimo Salvador. Fala aí, Ricardo. Cara, é interessante que, assim, acho que grande parte das pessoas, né, eu pelo menos me incluo entre elas, que quando vão buscar Deus, geralmente é pela dor, por alguma necessidade muito grande, né? Precisa de algo, né? De repente de uma cura, ou uma questão de enfermidade, uma questão financeira, ou tá com algum problema que não consigo resolver em lugar nenhum. Geralmente, quando dor, chega para buscar Jesus mesmo, genuíno, e eu não estou falando de igreja evangélica, não estou falando de católico, não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Né? Já tentou de tudo. Já foi buscar já buscou preencher esse vazio que você falou em roda de amigos, em bar, em desabafo, em várias situações, já procurou, enfim. Porque é do ser humano, né? A gente vai deixando, a gente coloca... quando tudo vai mal, fala assim, então eu vou orar, né? Já fiz de tudo. Agora, até os médicos, né? É muito comum deles falarem, seu caso não tem jeito, só Deus. E aí, a gente coloca Deus sempre por último, né? Isso é uma mentalidade já, né? Dessa forma. A gente coloca Deus ali quando o negócio não tem mais jeito. Fala, então, já que você já tentou de tudo, por que você não busca Deus? Mas como? Né? E tem muita gente que acha que para ter um encontro com Jesus, precisa inicialmente ir numa igreja. Mas eu vou precisar para uma igreja para poder fazer isso, para aceitar Jesus. Eu vou precisar
parar de fumar, eu vou precisar parar de beber, eu vou ter que abandonar tudo que eu estou fazendo. Opa, não é assim. Vai Né? nunca. Primeiro, porque Jesus, ele mesmo fala, vinde a mim todos que estão cansados e fadigados, como você mesmo falou, né? Pois o meu jugo é leve, né? Então a gente não precisa, você que está nos assistindo, ou que vai assistir esse vídeo depois, o Senhor como Pai está de braços abertos, né? Ele não quer, não é que ele não quer, inicialmente, ele só quer você, ele só quer seu coração, né? Só isso. E tem até um versículo que eu separei em cima disso, que fala assim, que está em Apocalipse, que eu vou te pegar aqui, que Jesus é muito sutil, né? Ele não é igual ao diabo que ele chega entrando, né? Que está em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus, ele é sutil, ele não vai invadir, ele não vai tomar conta da sua vida, ele não vai. Então, assim, primeiramente, a gente precisa deixar ele realmente entrar na nossa casa, no nosso coração. Abrir e falar, não, eu preciso, quero aceitar Jesus hoje, quero me entregar. Né? Isso pode ser feito aqui, na própria live. Né? Não precisa, a pessoa não precisa ir para a igreja. Ah, mas eu ainda estou fumando, ainda estou bebendo, ainda estou me prostituindo, ainda vejo pornografia, ainda estou fazendo um monte de coisa errada. Não tem problema. Né? Porque assim, a gente aqui ninguém está para acusar nada. Primeiro que não é nosso papel, nem o Senhor faz isso. Né? E quem vai fazer esse processo de purificação é o Espírito Santo com seu devido tempo. Né? Então, acho que muitas pessoas, eu estou falando de toda a minha trajetória, às vezes que eu estou evangelizando ou falando para alguém, as pessoas se apegam a coisas, a esse tipo de mudança. Ah, mas daí eu vou ter que me afastar daqueles amigos, eu vou ter que... E aí, assim, é a renúncia. É. Só que essa renúncia faz parte de um processo. Nenhum de nós aqui, eu tenho certeza disso, renunciou tudo no primeiro dia, de chegar e mudar. Porque, assim, por mais que você queira fazer isso, às vezes você está com tanta sede que você quer, mas existe um processo entre a carne, né, que você vai fazendo isso, o próprio Espírito Santo vai tirando. Né? Então, é tão simples, né, de você, Jesus, como eu li esse versículo, deixa Jesus entrar. Né? E ele te dá essa alegria, essa paz que ele pode dar, que é uma alegria que nada vai preencher. Como o Ale falou, não é, cara, lugar nenhum você vai sentir. O momento que você, que ainda não fez isso, você fizer uma oração simples de aceitar e convidar Jesus para entrar no seu coração e entregar os seus problemas para ele, falar, Senhor, está aqui, ó, né? Conduz a minha vida, eu creio que você morreu, que você ressuscitou ao terceiro dia, você está vivo, quero entregar minha vida. Às vezes uma oração simples. Entregou, aí já com ele. Ele vai unir, ele vai fazer todo esse processo, né? E ele deixa que Deus vai tratando, né? Pelo menos assim, quantas pessoas que não foram salvas? A gente precisa ir muito longe. O ladrão na cruz, no último minuto que ele estava ali, ele tinha tido uma vida terrível, os dois. Só que teve nos últimos minutos, que ele simplesmente reconheceu Jesus que estava, né? Que Jesus ia morrer, que ia ressuscitar, que ele era o Filho do Deus vivo. E o que Jesus falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então não importa o que você fez até o dia de hoje, até hoje que você está assistindo, ou que você esteja fazendo. Nosso papel não é julgar, né? A gente está trazendo uma palavra de vida eterna, e convidando você que está assistindo, que vai assistir depois dessa live, a fazer um convite. Deixa Jesus entrar, deixa ele conduzir, não sei o que você está passando, as suas dores, os seus problemas, mas entrega para ele, deixa ele, que ele quer te ajudar, porque o jugo dele é leve. Você não precisa ficar sofrendo sozinho com tudo isso. Né? Nós estamos aqui simplesmente para pregar, para falar o ID que ele tem dito, né, gente? O resto ele faz. Certeza. É isso, cara. Isso que o Ricardo falou, é aquilo. Cara, tem uma frase aqui de um versículo simples assim. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É Jeremias 29, 13. Então, quando estarei pronto para dar esse passo? Né? Poxa, as pessoas podem se perguntar, quando eu vou estar pronto para dar esse passo?
você já está pronto para dar esse passo. Mas desde que você busque de todo o seu coração. Se isso for de coração, você pode estar sujo, impuro, seja o que for, fazendo as piores coisas, cara. Se você buscar de coração e tomar uma decisão na sua vida começa a mudar imediatamente. Isso é infalível, não tem como. Começa a mudar, mas você tem que entender o significado dessa palavra renúncia, sabe? Renúncia. Nesse momento que a pessoa está precisando entregar a sua vida para Jesus, tente entender essa palavra chamada renúncia. O que significa renunciar de verdade, sabe? O que eu estou disposto a entregar? O que eu estou disposto a abrir mão, sabe? Todos nós aqui abrimos mão de muitas coisas por diversos motivos. Antes da conversão, antes de eu me converter, eu virei pai. Quando eu virei pai, eu já tive que abrir mão de muita coisa. Por quê? Porque a minha vida mudou. Eu dei um passo diferente. Eu comecei a ter uma pessoa que depende de mim. Comecei a ter uma esposa e uma criança sob a minha responsabilidade. Eu não podia mais ser aquela pessoa que eu era antes, porque senão eu não passava de fase. Hoje a gente vê muitas situações de filhos que não têm pais. É simples assim. Eles não têm pais. Por quê? Porque os pais não resolveram mudar de fase, cara. Entendeu? Eles não passaram de fase. E isso é uma coisa que você tem que ter uma consciência de assim, do jeito que tá, não vai dar mais. Aquilo que eu fiz até hoje, agora vai ficar para trás, e daqui para frente eu vou construir um novo, vou fazer novas coisas. Eu vou ser uma nova pessoa. Então a gente nem precisa ir direto ao ponto da conversão para você entender isso. Só pensa no momento que você virou pai. Se você pode continuar saindo que nem um louco na rua, voltar tarde da noite, ir pra bagunça, não dar satisfação, né? Pegar o seu salário e torrar em bobeira. Já pensa assim que você já vai entender se você está certo ou se você está errado. Você está muito errado. Muito errado se você faz desse jeito. Agora, se você mudou de postura, já é um grande passo. Agora você já está entendendo. Daí para você se converter vai ser simples. Você já abriu mão de algumas coisas para mudar para essa nova vida. E mudar para Jesus é mudar para uma nova vida. Só que é uma coisa sobrenatural que acontece. É uma comunicação com Deus que ela acontece muito rápido. É uma proteção que você passa a ter na sua vida, que ele te protege. Você começa a ver a vida com leveza. Você não vê mais a vida com aquele peso que você via antes, com aquele barulho que você escutava antes. Porque eu me vejo lá atrás, no meio de um barulho, cara, ensurdecedor. E eu percebi que depois que eu aceitei Jesus na minha vida, eu falei, desse jeito não dá mais, as coisas ficaram em paz. Aconteceram outros desafios, né? Mas por quê? Para me forjar, para que eu fique mais forte. Mas aquele barulho que eu escutava antes, aquela bagunça, aquele monte de palavrão, sabe? Aquele conteúdo ruim que eu consumia, porque eu consumia um conteúdo ruim, de forma geral, né? Eu estava em meio de rodas que não eram legais, eu estava em lugares que não eram legais, né? Então eu fazia um consumo geral de coisas que não eram boas. E aí eu resolvi que eu não queria mais viver aquilo. Mas o que eu fiz? Eu renunciei por muita coisa. E hoje eu posso dizer para vocês que essa conexão que eu tenho com Deus, o temor que eu tenho a Ele, o respeito que eu tenho a Ele, sabe? Essa facilidade que eu tenho hoje em dia de chegar para as pessoas e falar assim, poxa, eu errei. Ou então, mesmo que eu não saiba, como eu já fiz e várias pessoas já viram isso saindo da minha boca. Eu fiz alguma coisa que você não gostou? Poxa, se eu fiz, me desculpa. Essa frase eu já repeti nesse tempo que eu sou convertido um monte de vezes com um monte de gente. Com a maior humildade do mundo, cara, sem hipocrisia. É do fundo do coração mesmo, porque me incomoda saber que tem alguma coisa mal resolvida a meu respeito. Me incomoda. Porque tudo que eu faço, eu levanto da cama de manhã para ter um dia feliz, para fazer o bem para as pessoas, para salvar vidas. Esse é o meu objetivo de hoje. É salvar vidas, é mostrar esse lado bom da vida, esse lado bom que a gente tem com Jesus, a transformação que ele faz dentro da nossa casa, sabe? Como é bom você passar um dia inteiro e você não ter um palavrão, não ter nada de porcaria no meio do seu ambiente. É leve, traz paz pra gente, as coisas fluem, sabe?
é muito bom. Isso é só quando a gente decide. Então você não precisa chegar no fundo do poço para tomar essa decisão, né? Eu tenho um paralelo que eu fiz aqui, ó, que só para a gente entender a questão do tempo, tá? Então as pessoas muitas vezes elas acabam acreditando que elas têm tempo. Não, mas então, pô, então, ó, você não quer ir lá na igreja comigo? Ou você não quer ir na minha célula com os meus amigos, que é mais informal, a gente troca uma ideia, leva os negócios pra gente comer, fala um pouquinho da palavra, conversa. Você não quer ir? Não, não é, sabe o que é? Então eu preciso ir, cara. Você quer me deixar louco da vida eu escutar a pessoa ficar com essa conversa de eu preciso ir pra academia, eu preciso fazer isso. Ô meu, larga a mão de ser preguiçoso, velho, sabe? Toma uma decisão e faz. Né? Mas as pessoas só precisam fazer, elas não fazem nada, elas precisam. Precisa ir pra academia, precisa tomar uma atitude, precisa não sei o quê. Pô, toma uma atitude, cara. Né? E aí, muitas vezes você está conversando com alguém, você fala, pô, mas vamos ali comigo, tal, para você conhecer uma turma legal, a gente se conheceu na academia. Então eu preciso achar um tempinho para fazer, eu preciso disso, preciso daquilo. Aí essa história, ela fica paralelamente, que nem aquela história do que você está no carro com o tanque quase vazio, sabe? Aí o que você faz? Aí você pode esperar até acabar o combustível de vez e ficar na mão, no escuro, ter que ligar para esperar alguém vir te socorrer. Você já pode começar a procurar um posto com antecedência e parar e abastecer o teu carro e resolver o teu problema. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Deixa no limite. Aí elas queimam a bomba do carro, elas correm o risco de ficar num lugar escuro, elas correm o risco de estar parado esperando o seguro chegar de noite lá e acontecer uma outra coisa por causa de um problema que você causou, da sua irresponsabilidade, da sua falta de atenção. Então, não era muito mais fácil você se programar e falar assim, vou pensar assim, que nem eu penso desse jeito, até um particular que vou passar para vocês. O meu carro, quando chega no meio tanque, para mim já acabou a gasolina. No meio tanque. Apontou no meio tanque, eu já falo assim, opa, amanhã eu preciso passar no posto. Por quê? Porque a minha esposa anda com o carro, a minha filha anda no carro. Elas andam para ir para a escola, para voltar, eu não vou deixar elas passar apuro, por uma questão de responsabilidade minha. Então o que eu faço? Eu deixo o carro sempre com o tanque cheio. Sempre com o tanque acima de 3/4, sempre. Primeiro, que é mais saudável para o carro, e segundo, que é mais seguro. Eu vou me antecipar ao problema. Para que eu vou arrumar um problema que é bobeira minha? E a mesma coisa, gente, no dia a dia, com Deus, é a mesma coisa. Você vai esperar acabar a gasolina? Você vai esperar você ficar lá no escuro, sem ter ninguém para ligar à noite, às vezes sem seguro, sem celular, sem bateria? Você vai esperar chegar nesse limite mesmo? Tem certeza? A gente falando isso aqui para você de graça, você não está pagando nada para ouvir isso. Seja quem for que assistir isso em tempo que for, vai assistir de graça. Aqui está de graça, para todo mundo ouvir. Você está ouvindo de graça o alerta. Deus trouxe a mensagem para você ouvir hoje. E eu espero que toda vez que você vê o seu carro acender a luzinha da reserva, você lembre disso que eu estou falando. Para te incomodar bastante, sabe? Porque a tua luzinha da reserva está acendendo e você não está aceitando Jesus a tempo. Isso não tem que acontecer. Você tem que tomar uma atitude pela sua família. Você vai esperar perder a sua família? Você vai esperar perder o tempo que você tem? É só tomar uma atitude. É só esticar a mão, levantar a mão, humildade, sabe? Ah, mas a gente tem que estar preparado para isso. Não, não. Jesus falou lá para Pedro, agora eu tornei vocês pescadores de pessoas. Então me traga essas pessoas e eu vou separar. E a gente está tentando fazer isso aqui, sabe? Então a gente pega a nossa live, tem às vezes 5, às vezes tem 10, às vezes tem 15, às vezes tem 2 pessoas. E geralmente a gente até conhece pessoalmente essas pessoas que estão nos assistindo. Aí eu jogo lá no TikTok, dá 1.600 visualizações em um dia. Eu jogo lá no YouTube, dá às vezes 500, às vezes dá 100. A gente está alcançando essas pessoas. Tem pouquinhos aqui. Mas, poxa, seja o tempo que você ouvir isso, gente. O tempo é agora para você mudar a sua vida, sabe? A gente não está aqui preocupado em ficar famoso, a gente não está aqui preocupado em estourar de visualização, de ser chamado no programa lá da TV, de fofoca, para ser entrevistado. Eu não quero isso, não. Eu não gosto de fofoca, eu não sou fofoqueiro, eu sou cristão, cara. Entendeu?
Eu quero ir lá para falar de Jesus, isso sim, para falar da transformação que Jesus fez na minha vida e na vida desses caras que estão aqui comigo. Eu quero poder ter espaço um dia na mídia para falar isso. Eu estava perdido, mas nele eu me encontrei, cara. De verdade, sabe? Nele eu trouxe paz para minha família. De verdade. Nele eu apresentei amigos para ele. E esses amigos gostaram dele também. Sabe? É isso, cara, que a gente quer. Tão simples. Fala aí, mano. Cara, eu posso até tirar uma base por isso que você está falando. Um negócio, eu não sei nem se existe isso, mas procrastinação espiritual. Muito boa, né? Porque é o seguinte, cara, as pessoas elas vão procrastinando e adiando o dia que ela pode ir aceitar Jesus. O dia que ela pode ir num culto, por exemplo. Ah, não, hoje eu não estou afim, eu estou cansado. Ah, hoje eu vou sair com os amigos. Ou, pô, ir no culto de domingo de manhã, eu vou dormir. Ou, pô, no domingo à tarde, depois que eu vim do churrasco. Entendeu? E a pessoa vai procrastinando. Então, pode ser considerado, sim, uma procrastinação espiritual. E com isso, ela vai perdendo tempo. Ela vai perdendo tempo. A maioria das pessoas sabem o que tem que ser feito. Só que elas acreditam, muitas vezes, como eu acreditei, nas minhas próprias verdades. E eu achava que as minhas verdades eram absolutas. E discutia com autoridade, inclusive, sobre isso, né? Sobre o meu conhecimento espiritual com alguma outra pessoa, podia até ser um crente na época. Eu discutia de igual para igual, né? Dizendo que eu estava certo e ela estava errada. Até que veio o chamado. E aí veio forte, né? E aí foi me cercando e não teve mais jeito. Eu me entreguei a Cristo. Mas eu poderia ter evitado também. Eu poderia ter evitado. Na academia, quando eu conheci vocês, eu poderia ter evitado. Falar, não, isso não é para mim. Não quero. Mas eu estava no momento certo, no lugar certo. Onde tudo facilitou, né? E eu deixei me levar. Parei de usar das minhas razões e deixei o sentimento me levar. Eu acho que pelo fato de eu estar muito tempo com esse buraco. Eu acho que pelo fato de eu estar muito tempo com esse vazio. E aí você começa a pesar, fala assim, cara, as minhas certezas, as minhas razões não me levaram a lugar nenhum. Será que não é a hora agora de eu dar uma nova oportunidade? De eu tentar ver o outro lado? Porque muitas vezes a pessoa está presa na ideologia delas, nas razões delas, e não dá chance para o novo. Eu não sei se eu posso falar, mas tem um cara que veio na célula aqui e ele era católico. E eu falei, rapaz, esse cara vai ser difícil de converter. Nossa, é verdade, velho. Meu Deus. Até agora que eu tava tentando procurar quem que era, você é louco. Eu falei, mano, esse cara vai ser difícil de converter, porque ele começou a entrar numa discussão de batismo aqui. Eu falei, bicho, e o cara eu me vi no cara. Eu falei, meu, eu era assim, velho. Eu era assim. E não é que o cara se converteu? E o cara tá crentaço. E o
cara se envolveu com o pessoal da igreja e o cara se entregou. Porque ele também carregava um buraco. Ele também carregava um vazio. Hoje ele está com mais sede, está com mais fome, está com vontade de Cristo. Hoje ele começa a enxergar os problemas dele de uma outra forma, né? E entender que tudo tem seu tempo certo, sua hora certa. Começar a entender que você não está na caminhada sozinho. Que tudo que Deus faz é para o seu bem. Ele nunca vai querer ver o seu mal. Ele nunca vai querer ver... É como um pai. O pai nunca vai querer ver você ruim, né? Ele sempre vai estar ali, mas ele vai estar te educando. Como que ele vai estar te educando? Fazendo você passar por alguns problemas, fazendo você passar por algumas tribulações na vida. Mas como um pai que está segurando a sua mão, ensinando você a dar os primeiros passos. Ele não vai querer que seu filho caia, se machuque. E ele é a mesma coisa. E você começa a confiar, você começa a crer, e você começa a se entregar, e você começa a sentir que o seu fardo está ficando mais leve. Quando você ganha confiança e fala assim, pai, ajuda aí, agora é com você. E ele vai te ajudar. E você percebe tudo isso daí. E é o que eu falei hoje cedo, no vídeo lá que eu fiz, onde eu citei João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. E todos têm que crer nisso. Ele é o intermediador. Cristo veio para intermediar você, nós, pecadores, com Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje você tem acesso direto. Você não tinha acesso. Ele veio e comprou e pagou com um alto preço por você, pelos seus pecados. Ele bateu no peito e falou assim, deixa comigo. Pagou um alto preço, pagou com sangue pelos seus pecados. E tem gente hoje que não dá valor nisso. Tem gente hoje que não entende isso. Tudo que ele fez, e ele faria novamente para te ter do lado dele. Eu não tenho dúvida disso. E as pessoas hoje, elas não enxergam Jesus como um personagem. Não respiram Jesus, não leem a história de Jesus, mal sabem dos milagres que Jesus fez. Só sabe o básico de Jesus. Conhece de Jesus de ouvir falar, mas não de andar com ele. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. E olha que eu não estou falando de pessoas de religiões afro-africanas, budistas, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de cristãos. Eu estou falando de pessoas que se intitulam cristãos. Que é a grande maioria. Mas só conhece Jesus de ouvir falar. E nunca se entregou de corpo e alma para Cristo. Nunca entregou a sua vida para Cristo. Para que ele escrevesse seu nome no livro da vida. E é o que está faltando. Coragem para essas pessoas. E ter um entendimento do que isso significa. Porque isso é uma decisão única. Isso é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. E as pessoas ficam protelando. Até que dia? Até que hora? Até quando? Pode ser que não dê mais tempo. Cara, você falou ali, questão dos cristãos, né? Será que a gente também não pode... Uma pergunta, tá?
É que a gente também não pode pensar assim, que às vezes as pessoas veem aí exemplos, né, de cristãos que, na verdade, digamos assim, que eles não dão um bom exemplo como cristãos, e por esse motivo isso acaba bloqueando, como se fosse assim, tivesse a ver com Jesus, a atitude daquele ser humano, entendeu? Eu até citei no vídeo que eu fiz no domingo, com certeza vocês entenderam o contexto do vídeo, porque me tocou muito, cara. Me tocou muito que uma oportunidade foi perdida, né? Da gente ter vamos dizer assim, um representante que fosse cristão, mas assim, aí sempre que eu assistia os debates eu ficava em dúvida. Por quê? Porque eu sou cristão, cara. E eu não trato as pessoas daquele jeito, eu não corto as pessoas no assunto, eu não fico ofendendo ninguém, eu não aponto o dedo na cara, entendeu? Eu ia estar preocupado em explicar para as pessoas o meu plano de governo. Eu ia estar preocupado, dane-se se os outros iam ficar me ofendendo, eu ia deixar eles me ofender. Mas eu ia falar de plano de governo, eu ia falar de estratégia, eu ia falar, pô, se eu sou um cara próspero, eu quero pôr isso na vida das pessoas dessa cidade, eu vou usar tal e tal estratégia. Porém, a gente vive hoje num ambiente que as pessoas precisam fazer uma polêmica gigante para gerar likes, para gerar visualizações, para que elas cresçam, digamos assim, na polêmica, né? Para depois elas conseguirem o que elas querem. É um objetivo totalmente assim, sem sentido, cara. Só que você está usando o nome de Deus em vão, cara. Você está colocando o nome falando que você é cristão com atitudes daquela que Jesus não teria. Jesus não toleraria umas situações daquela de ofensas, independente de quem está do outro lado. Por quê? Porque todos ali, independente de partido, se um é do partido que é do presidente, o outro não é, o outro é corrupto, o outro faz coisa errada, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Claro, existe realmente uma questão política que a gente sabe, né, que já é meio que cultural, que a gente acaba tendo uma, digamos assim, fica sempre aquele incômodo por coisas que foram, digamos assim, jogadas para a gente assistir aí nesses últimos anos. Ok, isso aí todo mundo já sabe, está muito claro, que senão daquele partido teriam todos os governadores, prefeitos no Brasil inteiro, seria só daquele partido. A gente sabe que hoje é o mínimo do mínimo do mínimo. Certo? Por quê? Porque perdeu força, porque viram que a maioria é bagunça, né? Não são coisas de acordo. Mas assim, por que aquele tempo que esses caras tiveram, e que eu gosto de falar da pessoa que eu ia votar, eu acabei não votando, poxa, por que usou daquele jeito? Por que tá falando ali que é cristão e tá tendo uma atitude daquela, sabe? Eu, sem sacanagem, eu ia para São Paulo para votar, cara. Eu ia, só que eu comecei a ficar tão questionado comigo mesmo que eu comecei a pensar, eu falei, não, eu não vou até São Paulo para votar numa pessoa que está ofendendo as outras ali, falando que é cristão, eu não posso concordar com isso. Eu não vou votar em ninguém e vou justificar meu voto, porque os outros não me agradam, né? Um ali tirou o salário da minha mãe da prefeitura, 20% do salário dela no último ano que ela estava com câncer, sabe? Então, assim, que é o atual aí. Não gosto, não faz meus ideais. O outro, muito menos. Mas, cara, são seres humanos. Se eu visse esses caras todos, eu iria agir com educação, com respeito. Porque não interessa o que eles têm para mim, interessa o que eu vou mostrar para eles. Eu quero mostrar o Jesus que eu conheci. E Jesus é educado, Jesus é manso, Jesus perdoa, Jesus quer ver as pessoas bem, ele cura. Então, por que a gente não pode tentar curar as pessoas? Você entendeu? E aí o que acontece? Numa situação dessa que eu vejo, que aquilo ali tomou uma proporção nacional praticamente, né? Ficou ali muito, na internet só se falava disso. Aí eu vejo assim, será que isso já não pega a pessoa que está quase se convertendo ali e fala, pô, mas espera aí, isso aí é ser cristão? É desse jeito? Atacar as pessoas assim? Será que isso não prejudica, cara? Cara, posso te falar uma coisa? Assim, eu acompanho esse cara já faz muitos anos e, e você está coberto de razão, tá? Está coberto de razão. Eu acho que ele exagerou, foi sem educação, não foi respeitoso com as pessoas, mas a gente
tem que levar em consideração que ali é um ambiente completamente hostil, Sim. né? Ali é um ambiente completamente hostil. E como ele não tinha tempo de televisão, enfim, não estou defendendo não, tá? Mas ele tinha que aparecer e deixar a marca dele registrada por algum tempo. Ele trabalha com isso. Ele trabalha com visualização, ele trabalha com redes, ele trabalha com marketing. Então, de certa forma, ele até sabia o que ele estava fazendo para poder aparecer e ser notado. Acabou. Isso foi uma estratégia da qual ele usou. Eu não concordo muito com essa estratégia. Não concordo. Mas se você pegar um curso dele, alguma coisa, você vai ver que ele não tem nada a ver com aquilo que você estava vendo na televisão, tá? Mas, enfim, eu vou levar um exemplo meu, que adiou a minha vinda a Cristo. Por exemplo, eu tive um sócio, você sabe dessa história, que não, deve ser ainda, né? Nunca mais vi o cara, cristão. O cara ia para a igreja de quarta, sexta, sábado, domingo, vivia na igreja. Falava de Jesus como se ele estivesse falando do irmão dele. Para todo mundo. O cara de Deus. Pelo menos era o que ele vendia. Até que ele me roubou. Eu poderia ter sido convertido antes? Poderia. De repente por esse cara mesmo. Mas esse cara fez com que adiasse o processo, meu processo de aceitação. Porque, cara, eu falei, aí eu já era um cara olhava meio torto para crente, e dali para frente eu comecei a olhar mais torto ainda. Até que o entendimento me veio que caras ruins tem em todos os setores. Cara mau, sem caráter, tem em todos os setores. Em todas as religiões. Tem no católico, tem na Umbanda, no candomblé. Meu irmão, cara sem caráter, sem vergonha, sem princípios, isso é da natureza humana. Isso você vai encontrar em qualquer lugar. Aí você fala assim, mas você vai na igreja, você acha que lá não tem? Lógico que tem. É onde mais tem. E você acha que o cara está indo lá para quê? Para ser sarado, para ser um cara melhor, sair de lá um cara melhor. Você acha que eu sou santo também? Você acha que eu nunca sacaneei, nunca menti, nunca fiz nada de errado na minha vida? Quem daqui nunca? É verdade. E aí, agora eu estou indo à igreja. Só que é o que eu falo. Não me procure mais no meu passado. Eu não estou mais lá, velho. Hoje eu sou uma nova criatura. Estou tentando melhorar a cada dia. Isso não quer dizer que eu não vou errar. Isso não quer dizer que eu não vou magoar mais ninguém. Eu falo assim, não, hoje eu sou um santo, não vou mais magoar ninguém, não falo mais palavrão, não tenho mais pensamentos pecaminosos, eu não... É mentira. Pra que eu vou mentir? Eu sou feito de carne e osso, velho. Eu sou humano. Eu vou errar, eu vou magoar, eu vou pecar, eu vou... É da minha natureza. Mas eu tenho hoje a consciência de que eu errei. Eu tenho a consciência de que eu tenho que pedir perdão. Eu tenho a consciência de que eu tenho que ler a palavra, que eu tenho que estar embasado na palavra. É a minha espada. E daí para frente, reforçar os meus princípios, reforçar as minhas atitudes. Agora, que é uma grande verdade, quando você pega um crente safado, as pessoas evitarem a igreja. Ou
essas palhaçadas que você vê na internet. Você vê os caras encenando determinadas coisas, você fala, cara, como que esses caras querem atrair cristãos ou pessoas que estão no mundo para a igreja mostrando esse tipo de coisa? Tá cheio de fanfarrice por aí, velho. Tá cheio de fanfarrice. E aí você começa a olhar e fala, mano, como que uma pessoa vê um negócio desse e vai para a igreja? Eu, sinceramente, eu vejo um negócio desse, eu tenho vergonha alheia. É verdade. Vergonha alheia. É diferente de você ver um cara com o Espírito Santo, você entendeu? Falando em línguas, você vê um cara com o Espírito Santo profetizando, é diferente. Agora, você pega um cara que ele fala que está com o Espírito Santo, sai rolando, subindo em poste, jogando cadeira para cima, rodando, feito um peão, você fala, meu, isso aí é um hospício, não é uma igreja, velho. Desculpa. Aí como que você vai pegar esse povo do mundo que enxerga isso e os caras ainda postam um negócio desse na internet, velho? Entendeu? O que faz com as pessoas que estão no mundo? Isso é coisa do inimigo também, né, cara? Só pode ser. Porque as pessoas que estão no mundo falam assim, eu não vou num ambiente desse. Só que o cara generaliza. Ele acha que todas as igrejas é igual aquela. Que todos os ambientes é igual aquele. Sim. Quando ele for numa igreja de verdade, que ele chegar lá, ele for aceito, bem acolhido, receber uma palavra decente, uma palavra de confronto, onde vai mostrar para ele aonde é que ele está errando, como que ele tem que se proceder, quem é Cristo na vida dele e quem é ele em Cristo, né? Ele vai entender que ele está no lugar certo. E não tem esses teatros aí que ele vê na internet, que ele sai generalizando, achando que toda igreja é isso. Essa palhaçada. E outra coisa que afasta demais as pessoas, né? Aquela pedição de dinheiro absurda. Tem determinadas igrejas que realmente é assim, o cara faz 5 minutos de palavra e o restante é só pedição de dinheiro. Gente, pedição de dinheiro é bíblico, você não tem que ficar pedindo, já está lá. Você sabe o que você tem que fazer. Acabou. É generosidade, meu irmão. A partir do momento que você tem a consciência, o pastor não tem que ficar mais de 5 minutos e falar sobre a generosidade. E acabou. O resto, cara, é edificação, é palavra. E acabou. Né? É verdade, né? É verdade, cara. Então, se você está indo numa igreja onde o cara lá fala mais de dinheiro do que da palavra de Deus, você está no lugar errado. Se você está indo na igreja que o cara está te prometendo que você vai ficar rico se você pagar o dízimo, você está no lugar errado também. Porque não é assim. Deus já te deu tudo que você tinha que dar. Você só está devolvendo a 10ª parte. Isso você tem que devolver com o coração generoso, com o coração limpo, sem dó, sem peso na consciência. Porque se você tiver, nem dá, não vai ser aceito. Entendeu? E é isso. Isso é igreja. Tá? Em comunhão. Igreja não são as paredes que estão lá. Ali é um templo. A igreja é a comunidade. São os irmãos que estão lá. É o corpo de Cristo. Né? Isso é a igreja. E é esses caras que estão lá e vão te abraçar, é esses caras que vão orar por você, é esses caras que vão te dar uma palavra de conforto, é esses caras que vão estar na hora que você estiver no perrengue e vai estar com você. É esses crentes aí. E muitas vezes você pode achar que ele é um cara ruim, um cara pecador, e às vezes até é mesmo. Mas ele é seu irmão em Cristo. Gente, posso falar uma coisa? Cara, a verdade é que, assim, tá o meu ponto de vista. Hoje você tem igrejas aí de tudo quanto é tipo. Para agradar
gregos e troianos. Tem de tudo. Tem aquela que você pode fazer tudo, tem aquela que... de tudo, para agradar todo mundo. E algo que você comentou, o Ale, que é exatamente isso daí. Assim, eu acho que foi gerado meio que uma mentalidade que no momento que você aceitou Cristo, você virou santo. Ah, você é santo, você não pode mais pecar. Opa, vamos lá. Então vamos pegar no começo da história. Dos 12 discípulos, foram todos chamados os menos improváveis. Entre os 12, tinha um que andou com Jesus, que ele presenciou, ele fez milagre em nome de Jesus. Cara, e no final todo mundo sabe a história que aconteceu. Ele era corrupto, ele vendeu Jesus. Então, cara, se traiu. Se aconteceu isso, a gente está falando aí há mais de 2000 anos, de pessoas que andaram, que dormiram juntos, sentaram na mesa. Você está entendendo? Que oraram, que vivenciaram. E deu no que deu, e não precisa ir muito longe. Depois que Jesus morreu, Pedro, João, o que eles foram fazer? Eles voltaram para a velha vida. Alguns dias pescar. Ficaram lá, você está entendendo? Se você for entender realmente, eles meio que se desviaram, eles não foram no ID. Depois que Jesus apareceu para eles tudo, então, gente, espera aí. Não existe, só existe uma pessoa que não pecou, Jesus. Só ele perfeito, só ele. Então, assim, criar esse rótulo de, porque agora fulana vai para a igreja, ciclano, não estou defendendo evangélico nem católico, não se trata disso. O que eu estou falando é que assim, a única pessoa que tem poder para mudar e transformar é Jesus e o Espírito Santo. Eu vou falhar, você ali vai falhar, Rafael vai falhar e todos vão falhar. E assim, o ser humano é difícil. A gente já tem a característica de Adão, de pecado mesmo. Né? E a gente precisa morrer todo dia esse pecado. E o único que pode fazer isso é o Espírito Santo. Então, assim, a palavra fala, maldito o homem que confia no outro homem. Né? Então, assim, se hoje a gente for olhar para servir a Jesus uma placa de uma igreja ou um pastor, meu amigo, você vai cair mais cedo ou mais tarde. Sabe por quê? Porque a igreja que você está, Rafael, a igreja que você está, Ale, e a igreja que eu estou, não é a igreja perfeita. Não existem homens perfeitos lá, pelo contrário. As pessoas que ali estão e buscando que estão indo lá, nós estamos indo porque nós somos os piores. Que nós precisamos de Jesus, dessa transformação. Nós não estamos indo lá porque somos melhores, justamente porque somos os piores mesmo. Somos dependentes do Senhor, da paz, do amor, dessa transformação. Né? Então, é o que eu falo assim, como que a gente precisa dar bom exemplo, né, dentro dessa transformação desse processo, para que a gente tenha, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Como? Falando, que eu sou isso, eu amo Jesus, não. Mas com o nosso testemunho, com as nossas ações. Né? Você teve a sua decepção ali, eu também passei N vezes, eu tive 5 sócios, eu tive tanto problema, só que assim, o que diferencia, Ale, de você ter passado tudo isso daí com um crente que te decepcionou e com de uma outra pessoa que tem uma outra religião totalmente diferente, que não acredita. A gente está falando de caráter. Não, sim, mas eu tô falando assim, de repente se fosse um cara fora da igreja, eu entendi. O cara era só sem vergonha, entendeu? Não, sim, como claro, o cara que assim... da igreja, para mim, na época, ele era um crente sem vergonha. Sim, não, eu não estou justificando, né? O que eu estou tentando trazer aqui é da gente fazer uma reflexão do seguinte, que assim, a gente vai achar falha, a gente não vai achar um lugar perfeito, né? Então, assim, a gente precisa buscar o Cristo genuíno mesmo, ir para um lugar, se encontrar e ir lá se alimentar da palavra, né? Ter comunhão com os irmãos mesmo, ali, né? Eu entendo hoje que em boa parte das igrejas existe uma comunhão entre os irmãos, muitas vezes muito maior do que você não encontra em outros lugares, tá? Em rodas, amigos de infância, às vezes até em família, e você encontra no irmão que se estende a mão, que está ali, que te socorre, que está orando, pagando um preço para você, né? Por isso que a gente fala que nós somos irmãos em Cristo. No momento que a gente aceita Jesus, a gente passa de ser uma criatura e passa a ser filho, então a gente passa a ser filhos de Cristo, irmãos em Cristo, somos irmãos em Cristo, passamos a ter a mesma identidade de Cristo.
né? Mas isso Nos torna não nos torna, puro. não nos torna puro. É isso que eu tô dizendo, porque assim, se isso for, se a gente, se você, qualquer pessoa que estiver olhando, olha, eu não vou para a igreja porque eu vi fulano de tal, que a gente estava falando do político, é triste, realmente, é muito triste, porque assim, a palavra liberta, né, existe, só que tem muitos lobos dentro, dentro das igrejas, no meio das ovelhas, né, infelizmente tem, isso é triste, muito triste, né, isso que a gente está vivendo, mas tá, no livro de Apocalipse está falando o quê? Que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, né? E mais, que nos últimos dias muitos serão enganados. E aonde que vão ser enganados? Dentro do nosso próprio meio, né? Por quê? Que vão se vestir ovelha se passando, lobo se passando por ovelha, né? Então assim, onde para finalizar, né, do que eu estou querendo dizer é que assim, o que a gente precisa é de Cristo, é de Jesus, o genuíno, né? E o resto ele vai fazer. Eu entendo que assim, se você for buscar Jesus e ler a palavra, ele vai te conduzir. Se você não tiver, se você estiver no lugar que você a palavra, porque assim a palavra ela é pura. Se você estiver num local aonde aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, se você lê nas escrituras tem tudo, uma direção, é uma bússola para a nossa vida. Você vai ver que tudo aquilo que está sendo falado, os testemunhos, tudo aquilo que está dentro daquela igreja, opa, não condiz com a palavra. Se não condiz com a palavra, aquilo que você falou, você está no lugar errado. Ora, pede direção de Deus para Deus te mostrar, Senhor, eu quero te buscar, eu quero estar no lugar sério, porque tem muito lugar sério, né? E Jesus, mais uma vez, eu tenho esse entendimento. Cara, eu fiquei 13 anos numa igreja, 13 anos numa seita. Que eu saí de lá, fui muito abençoado tudo, e nos últimos dias, sabe o que eu ouvi de lá de dentro? Se eu saísse de lá, que a minha vida ia para o esgoto, que eu ia perder minha salvação, porque a salvação estava só dentro daquela placa. Eles se autodenominavam como a igreja a obra de Deus. Quando ia chegar qualquer crente de outra igreja, ia lá, você é da obra do que de Deus? Não, da igreja XPTO, né? Não vou falar aqui para não expor. Se você não fosse daquela denominação, você não era considerado como um crente, uma pessoa. Você tem noção? E muitas pessoas saíram de lá e porventura não tiveram a mesma busca e teve a vida destruída, cara. Por causa da igreja, não, porque se afastou de Cristo, cara. E aí deixou onde tinha luz, deixou as trevas tomar conta. Então, É isso aí, velho. eu acho que é por aí, né? Se a gente, mesmo as pessoas que nos assistem aqui, vai encontrar falha, né, gente? Tanto é que a nossa comunicação aqui é justamente de passar isso daí, né, Rafa e Ale? Que nós somos os improváveis, né? Nós estamos aqui, que nós temos as mesmas dificuldades. Eu tenho 24 anos que eu me batizei e tudo. Cara, eu estou no processo. Numa das lives, até vocês perguntaram, você está salvo hoje? Não, eu estou no processo. Você está garantido? Hoje, agora, que horas são? 10 horas da noite, 9h40, dia 8. Hoje eu tenho certeza que o meu livro está no livro da vida. Agora, daqui uma hora eu não sei. Por que eu tenho certeza? No decorrer do dia das minhas ações, da minha entrega, do perdão que eu pedi, a menção que eu fiz do sacrifício de Jesus. Ali todos os dias eu faço, e todos os dias eu estou dentro desse processo para melhorar. Agora, numa conclusão que eu cheguei, eu não consigo viver sem Jesus, porque aquele vazio que eu sentia de tudo aquilo que eu vivia, no meio de galera, bar, rolê, não sei o que, lá, cara, não preencheu. Jesus me preenche. Eu sinto uma alegria. Gente, eu estava para finalizar, numa reunião com os irmãos, cara, quando a gente começa a falar de Jesus, cara, se deixar eu fico até 1h da manhã, 2h da manhã, e o pessoal contando as experiências do que Deus fez, milagres, libertações, portas, as coisas assim, sobrenaturais. Você fala, cara, é só um Deus, só um Pai maravilhoso para fazer, para ter todo esse cuidado que foi mencionado aqui. E por que você não quer esse Pai
que está de braços abertos, que quer aceitar você do jeito que você está, que quer preencher o vazio do seu coração. Não olha para as pessoas, não olha para a igreja, para a placa de igreja, olha só para Cristo, porque Cristo nunca vai te decepcionar. O restante vai. O homem vai. Te decepcionar. O homem vai. O homem vai. Uma hora você vai se decepcionar com o homem. E aí, se você não tiver esse entendimento do que eu estou falando, você cai. Então, você precisa ter muita convicção que é só Jesus. Ele é o caminho, no singular, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Não existe outra coisa que vai levar até o céu. Todas as religiões levam até... Mentira isso daí. Não é porque eu estou falando, está escrito, Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, só existe um caminho. Não tem outro, não existe uma outra interseção. Então só vai pelo caminho que ele falou que é ele que vai levar até o Pai. Senão seria no plural, né? Se tivesse outro caminho, seria no plural. Se tivesse um outro caminho, se tivesse uma outra condição, ele ia falar, eu sou um dos caminhos. Ninguém vai chegar no céu, ninguém vai ser aceito no céu se não for por ele, se não for através do sangue dele. Para quem não entende como. um pouquinho só de... Se a gente não fizer menção todos os dias, mais uma vez, nenhum de nós aqui está garantido. Porque verdade, cara. O pecado nos afasta de Cristo, meu. Um pouquinho só de português já dá para perceber isso, né? Que está escrito no singular. Então é o caminho, é ele. Eu acho, cara, penso assim, né? A igreja, cara, ela não tem... Não é que a gente aceitou Jesus, tá tudo beleza. Tudo... Não, gente. A gente está na igreja, a igreja é um hospital. Ela é um hospital, é cheio de doentes lá dentro. Tem alcoólatra, tem ex-drogado, tem... pessoa que está em adultério, tem tudo que vocês imaginarem. Mas qual que é a ideia? Nós já assumimos as nossas fraquezas e a gente está lá para ser monitorado, cara. Por isso que eu preciso ir para a igreja toda semana. Por isso que eu preciso caminhar com pessoas que têm a mesma linha de pensamento que eu tenho agora, que é olhando para Jesus. Porque se eu for caminhar com pessoas que estão naquele mundo que eu vivia, eu vou me corromper facilmente. É muito mais fácil me corromper caminhando com pessoas que não estão em Jesus. Então o que eu faço? Eu passo a mão na minha família de quarta e domingo, vou para a igreja. De terça-feira, a gente vem aqui na nossa live. Na terça-feira, na segunda-feira, o que eu faço? Eu já estou ali preparando as coisinhas que eu tenho da live, estou ali lendo a palavra. A minha esposa está aí em oração, cara. Manda versículo para mim, um monte de coisa. Todo jantar e todo almoço, a mesa ali na minha frente aqui que eu estou vendo, na cozinha da minha casa aqui, que a gente senta ali e ora e agradece a Deus, cara. Porque por muitos anos eu comi e não agradeci. Por muitos anos eu comi e não agradeci. Por muitos anos eu deitava na cama e eu me perdi em pensamentos. Então agora a questão aí, gente, que tem que deixar claro nessa live, é que tem um despertar que precisa acontecer. Nesse despertar é só o começo, tá? O que eu quero dizer quando eu falo para vocês o que vocês vão esperar acontecer para você entregar a sua vida, é até que buraco que você está querendo cavar, que vai ser necessário você se afundar para você ter esse pequeno despertar que é só, não é nem um primeiro passo, gente. É só um pensamento. Ah, vou aceitar Jesus, não vou lá na igreja. Aí você vai. O aceitar Jesus, na verdade, ele vem num processo. Não é porque você já foi para a igreja que você já aceitou, não. Você vai na igreja, aí você começa a fazer uma limpeza na tua casa, que nem quando você tem uma casa muito bagunçada, muito suja. Todo mundo já passou uma experiência dessa. Eu passei várias vezes de ajudar pessoas a limpar a casa, porque eu tenho pavor de sujeira, de bagunça, de coisa fora do lugar. Então, o que eu fazia? Eu começava a arrumar por módulos, por blocos. Então, eu ia aqui num cômodo, começava, tirava o que era grosso, já pegava um sacão, já ia com o sacão de lixo, começava, tira lixo, ia passando, já ia levando para outro ambiente, vai pondo para fora. Botava tudo lá fora, aí voltava para dentro, e passava vassoura, e vai, primeiro tira o que está mais grosso, depois a gente vai lavar por último. Aí, sabe, mas assim, são etapas, gente, é igualzinho com a gente. A gente vai fazendo isso aos poucos, e aí então eu preciso toda quarta e todo domingo ir para a igreja. Por quê? Porque se eu largar da igreja e ficar vendo pela internet, não é a mesma coisa. Se eu largar minha live aqui com meus amigos, eu já vou perder mais um dia que eu estou na presença do Senhor. Se eu deixar de
fazer a célula que a gente faz quando a gente vai para São Paulo, às vezes, que nem um dia desse a gente fez, poxa, Jesus me encontrou nesse grupo, me encontrou porque um dia uma pessoa na academia me pescou lá, ó. Ele foi usado, a vida dele foi usada para me encontrar e me dar uma direção, cara, e me fazer um convite que mudou a minha vida. Num simples convite. Num simples convite. Ah, preciso que você faça uma palestra na igreja. Na igreja, Para falar do quê? De atividade física. Ah, legal, adoro musculação. Minha vida inteira de musculação, por quase 30 anos. Legal, eu vou. Jesus me ganhou, cara. Nessa. Sutilmente. Ele simplesmente jogou ali, ó. Vou pegar esse cara agora é a vez dele, não vai ter como escapar. Quando eu entrei lá, que eu senti aquela energia, que eu vi que tinha outras pessoas como eu ali, batalhando, tentando ser melhores, eu tive mais vontade de sair de lá. Quando eu fiz um curso de casais, e eu já fiz acho que 2 ou 3, acho que 2, quando eu fiz um curso de casais, cara, que eu vi que o meu casamento, que eu sei que ele já é um casamento exemplar, eu tenho certeza absoluta disso, porque eu sou gerente de projeto no meu trabalho, e eu já tinha um projeto com um casamento na minha cabeça desde jovem. Eu já tinha isso, eu queria ter o casamento que o meu avô tinha. Por quê? Porque eu assisti como ele tratava a minha avó, eu assisti o carinho que ele tinha com ela, o cuidado de não deixar, sabe, nada quebrado em casa, sabe, a segurança, né? Por mais que às vezes falasse alguma coisa ou outra meio bruto, assim, mas sempre, sabe, estava ali acolhendo. Não, eu quero uma família assim para mim, eu vou construir isso aí. Vou construir um negócio desse para mim, eu tenho um projeto. E aí eu consegui construir, cara, graças a Deus. Então, assim, por mais que a minha família, eu considero a minha família uma família muito bem estruturada, muito forte, muito unida, eu fui no curso de casais e consegui melhorar. Melhorar mesmo. Muitos pontos, inclusive aquele do perdão, que vocês sabem. Foi ali, aquele estalo que aconteceu e que me livrou de uma maldição hereditária ali, de uma questão familiar de mais de 30 anos, de problemas. Por quê? Eu abri a minha mente, cara. Eu falei, não, eu vou lá, vamos lá, eu não vou deixar de ir lá. Eu vou lá escutar o que eles têm para falar para mim. Só que se eu fosse, gente, assistir o que eu assistia lá naquela rede lá, não vou falar o nome da TV aqui, porque um dia isso aqui pode dar problema. Mas tinha um negócio à noite que passava de madrugada, de crente, e aí a ideia dos caras era o seguinte, eles mostravam aquela patifaria, aquela palhaçada, de tipo assim, ó, porque Deus entrou na minha vida. Aí o cara chegando de Ferrari. Aí vinha o outro que virou empresário, mega empresário, 200 mil empresas, super bem sucedido, não sei o quê. Eu não quero isso, cara. Irmão, eu quero deitar na cama e ver a minha filha saudável, com, sabe, feliz, a minha esposa feliz, uma casa limpa, bonita. Eu quero ver meu armário da cozinha cheio. Eu quero ter um carro confortável para levar minha família em segurança, um seguro que não me deixa na mão na estrada, sabe? Algo novo, bacana, mas que seja funcional para mim. Eu quero ter uma casa legal, lógico que eu quero, quem não quer? Pô, se eu pudesse ter uma casa que tivesse uma academia dentro, mas não faz sentido hoje, não faz sentido. Posso ter uma casa melhor do que a que eu moro hoje? Posso, vou batalhar por isso. Mas não é isso, gente. Eu quero mostrar para vocês que por causa de Jesus eu aprendi a perdoar. Quero mostrar para vocês que por causa de Jesus eu passei a agradecer todos os dias pelo que eu como. Eu quero mostrar para vocês que por causa de Jesus eu passei a agradecer pela esposa que eu tenho, pela filha saudável que eu tenho, entendeu? Pelas oportunidades que Deus me dá, pelos livramentos que Deus me dá. E Ele me tira de cada enroscada, que eu às vezes sou teimoso e me enfio, e Ele, por amor que Ele tem por mim como pai, Ele vai lá e me tira do problema, cara, me dá uma solução. Mas por quê? Porque eu tenho intimidade com Ele. Isso eu adquiri depois que eu me entreguei de verdade. Eu estou buscando, eu preciso monitorar, eu preciso ser monitorado todos os dias. Porque todos os dias eu escorrego com alguma coisa, sabe? Hoje mesmo, gente, eu estava aqui em casa, e aí as meninas chegaram, e aí a gente começou a conversar na hora do almoço, e eu percebi, tipo, uma conversinha meio que um estrezinho, assim, sabe quando você está em família? Você percebe que um fala, tá meio cansado, aí fala mais ou menos, o outro já chama atenção, aí você já vem
para dar de primeira assim também, aí o que eu comecei a fazer agora, eu e elas aqui? A gente presta atenção nesse detalhe de quando acontece algo assim, a gente silencia. Não, ó, pessoal, ó, o inimigo está querendo entrar aqui nesse ambiente aqui, vamos lá, opa, Deus, toma uma atitude aí, vamos ficar quietinho, ó, vamos dar um tempinho aí, tá cansado? Vai lá, descansa um pouquinho, daqui a pouco você volta, a gente conversa, vamos orar, vamos isso, vamos aquilo. Por quê? Eu preciso ser monitorado o tempo todo, gente. Eu e a minha família, a gente precisa ser monitorado o tempo todo. Nós precisamos disso o tempo inteiro. E se a gente que está caminhando com Jesus, que está atrás dele, tentando alcançá-lo, né? Eu vejo que antes eu não enxergava ele. E agora eu consigo ver ele lá na frente, cara. Tipo, ainda tá pequenininho assim, ó. Tá lá na frente, lá. Mas eu já consigo enxergar ele já. Tanto que eu já consegui correr, né? Antes eu nem consegui imaginar nem quem ele era. E assim, cara, se a gente está tendo essas dificuldades, imagina então quem ainda não teve essa virada de chave. Então o que eu quero deixar de recado é isso. Não percam mais tempo. Não percam mais tempo. O tempo está passando, a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o nosso tempo, gente. Um dia a mais faz diferença. Horas a mais fazem diferença. Você pode hoje dormir melhor se você começar essa mudança hoje. Você pode ter certeza, sabe? Você pode ter certeza que se você pedir a Deus uma noite de sono tranquila hoje, nessa noite ele já vai te dar. Ele já vai acalmar o seu coração, você já vai dormir em paz. Mas você precisa tomar uma atitude. Não dá mais para você andar na roda dos escarnecedores, não dá mais para você viver do jeito que você vivia, não dá mais para você falar palavrão sem o menor pudor de nada, não dá mais para você se envolver em polêmicas. A gente tem que dar um bom exemplo, pô. Ele está esperando isso da gente. E a gente tem que ser esse instrumento de mudança, cara. Né? Então, se a gente puder deixar esse recado para as pessoas, acorda agora. Não espera chegar mais tarde. Acorda agora. Vai lá, é um processo. Você vai lá no hospital do Espírito, lá que é a igreja, você vai participar de uma live aqui com a gente, você vai orar na tua casa, você vai fazer o que for, mas dá um primeiro passo, cara, e tenha paciência, porque você vai conviver com pessoas que têm problemas até piores do que os seus e estão lá batalhando. A gente tem que tentar, cara. A gente não pode mais perder tempo, não. É o que eu tenho para falar para vocês hoje, sabe? A gente tem uma oportunidade única na mão aí. E tá aqui em Tiago 4,14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. É o nosso tempo, gente, que está passando. É isso que eu tenho para falar para vocês e vamos pedir orações aí, meninos. Bora. E aí, Alexandre, Ricardo, tem alguém aí que quer falar mais alguma coisinha e o pessoal quer pedir oração, manda aí no chat. Fala. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, se alguém tem alguma dúvida, 2 Coríntios 5,17. Esse versículo fecha com chave de ouro, né? Com certeza, cara. A oportunidade cheia para todo mundo, cara. É só a gente. E aí para refletir dentro desse versículo que você leu. Será que aí a pergunta que eu faço para cada um de nós e para quem está nos assistindo, será que realmente todos nós estamos em Cristo? Hoje nós estamos. É porque o falar que estar em Cristo é uma coisa, o estar realmente em Cristo é outra completamente diferente. Sim. Você acreditar que ele morreu, que ele ressuscitou, até o diabo acredita. Não, ele tem certeza. Tem certeza. Morreu, ressuscitou, tudo certo. Mas isso tem garantia de salvação? Não. Não. Tem garantia que você tem Jesus na sua vida? Não tem. O fato de você
acreditar que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele foi uma pessoa boa, não nos dá garantia de nada. Precisamos andar com ele, precisamos realmente ter ele todos os dias. De que forma podemos ter ele todos os dias? Morrendo todos os dias. Acordando. E a gente é muito instável, né? Tem Oi? dia que a gente está cheio do Espírito Santo. E aí você tem a certeza que você está com Cristo. E tem dia que não. E tem dia que você está exatamente o inverso, você está longe. Você sabe que sua oração não subiu nem do teto. E que você está com as mãos sujas, os pensamentos impuros. E que se Jesus voltar naquele momento, ou que você morrer, naquele exato momento, você não está garantido a sua salvação. Porque a palavra não fala que uma vez salvo, a gente já falou sobre isso. Não existe esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, existe. Isso não existe. Achar que você vai aceitar Jesus hoje, existe o processo. Você aceita Jesus hoje, quem vai fazer a transformação, de colocar você no caminho, é o Espírito Santo. Isso tem todo um tempo, né? Agora, você fez, você mudou, e você fala assim, eu entendi, já tive o entendimento da palavra, né? Porque a palavra liberta. E aí você voltar para a velha vida e para velhas coisas, amigo, porque você deixa de ser inocente, você vai ser cobrado pelaquilo que hoje você tem conhecimento. Né? Isso aí, mano. Gente, oração. Vamos orar? Vamos? Quem vai orar? Eu vou orar hoje? Vai lá. Hoje eu tô orador, né? Hoje eu tô orador. Hã? Eu tô orando. Tudo que é oportunidade aqui, eu tô orando em casa. É isso aí. Bora Deixa lá, Deus bora te lá. usar, irmão. Deixa Deus te usar. Vamos lá, amém, gente. Amém. Pai, eu agradeço, Pai. Agradeço por essa oportunidade que a gente teve aqui, por essas pessoas que por aqui passaram. Eu peço agora, Pai, para que o Senhor alcance a vida de todos que estiveram aqui. A vida do Alexandre, do Ricardo, a minha vida, das nossas famílias, as nossas casas, Pai. Protege essas casas. Nós estamos pedindo, Pai, por cobertura espiritual, para que a gente esteja sempre protegido, para que a gente esteja sempre apto a fazer essa live, estejamos sempre fortes, para que o Senhor realmente nos traga a palavra certa para passar para essas pessoas, Pai. Peço em oração aqui, Senhor, pela família da Grazi, que tem novos projetos, os pais dela, ela está pedindo a oração para que a gente leve isso ao Senhor, que o Senhor possa abençoar toda a família dela, a casa dela, ela que é uma moça do Senhor, Pai, uma pessoa do bem, uma pessoa que anda nos seus caminhos, Pai, abençoa essa família, Senhor. Peço pela minha sogra, que está também na live, está batalhando com a questão de saúde dela, lutando contra o vício do cigarro, e é uma pessoa que eu sei que se esforça tanto, Pai. Então eu peço de todo o coração, Pai, ajuda a minha sogra. Eu preciso dela aqui, Pai. Eu preciso dela aqui. Por muito tempo ainda. E ela sabe disso, Pai. Peço pela minha família, para que a gente esteja sempre trazendo testemunhos, Pai, maravilhosos. Sempre testemunhos de superação, de vitórias que o Senhor está nos permitindo trazer. Esses testemunhos nunca acabem, Senhor. Que essas pessoas precisam ser alcançadas, Pai, que elas possam despertar, assim como o Senhor me despertou. Que elas possam sentir o que eu senti. Que elas possam enxergar tantos milagres acontecendo como eu pude enxergar na minha vida, Pai, da minha família. Que elas possam, quando estiver sozinhas, Pai, que elas possam sentir que o Senhor está ali olhando para elas. É o que eu te peço, Pai. Abençoa esse nosso projeto da nossa live, Pai, para que cada vez mais pessoas estejam aqui e mais pessoas sejam salvas, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meninos. 10 horas. Tô meio suado agora aqui. É isso aí, graças a Deus. Gente, boa semana a todos aí. Que Deus abençoe. Que tenhamos uma semana maravilhosa. É isso aí. Em nome de Jesus. Estejam todos com Semana abençoada a todos aí. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Obrigado. Até. Tchau, tchau, meninos. Tchau, tchau. Com Deus, um abraço.